A Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil Americana, durou entre abril de 1861 e abril de 1865. Foi uma guerra de 4 anos entre a União e os Confederados. Será agora que, com o problema migratório do Texas, os Estados Unidos podem dar de frente com uma nova guerra civil? Os estados vêm realmente se unindo uns a favores, outros contra, e isso pode gerar um processo complicado em que no meio está não apenas o governo federal, mas também a Suprema Corte americana. Como isso respinga no dia a dia da economia americana e também, obviamente, para outros países. Estamos falando da maior economia do mundo. Pois bem, o que vem acontecendo basicamente é o seguinte: Greg Abbott, o governador do Texas, falou que o governo federal americano rasgou a Constituição e isso lhe dá poderes para agir. Do quê? De proteger a sua fronteira contra os milhões de imigrantes ilegais que vem entrando pela fronteira sul dos Estados Unidos. Um número recorde de imigrantes foi pego atravessando a fronteira entre os Estados Unidos e o México desde que o presidente Biden foi eleito. Vamos lembrar que ele é um democrata e que logo na sua campanha e quando foi eleito, pregou uma política de portas abertas, de ser mais leniente com relação à entrada de imigrantes. E os números vêm batendo recorde atrás de recorde. Somente em dezembro de 2021 foram mais de 225 mil imigrantes ilegais que entraram pelas fronteiras sul dos Estados Unidos, segundo dados da alfândega americana. E mais, no ano de 2022 foram 2,7 milhões de imigrantes. Em 2023, também segundo dados da alfândega, foram por volta de 2,6 milhões, sempre batendo recordes atrás de recordes. O que o governo de esquerda democrata parece querer, desde a sua campanha, é criar um exército de eleitores para conseguir se perpetuar no poder, ou ao menos se reeleger agora em 2024, que parece, na minha opinião, bastante difícil. Mas vamos lembrar um pouco do histórico do que vem acontecendo aqui. Pois bem, quando Trump foi eleito, ele havia negociado que imigrantes pedissem asilo no primeiro país fora do seu de origem. Se, por exemplo, um venezuelano saísse da Venezuela, chegasse ao México para tentar cruzar a fronteira ilegal aos Estados Unidos, ele teria que fazer o pedido de asilo no México e o México processaria esse pedido de asilo. Com essas e outras medidas, o número de imigrantes caiu drasticamente. O que aconteceu foi que Biden, quando eleito, ele revogou essas medidas e facilitou a entrada de milhões de pessoas ilegais. Essas pessoas, obviamente, uma vez nos Estados Unidos, que muitos não conseguem emprego ou usam o sistema público de saúde, educação, começa a sobrecarregar todo um sistema, como a gente vai falar aqui. Nesse vídeo, eu não quero entrar no critério se é a favor ou contra esse movimento migratório, mas sim como isso impacta a economia como um todo e, obviamente, pode gerar um momento de caos, como já vem mostrando, e impacta diretamente a economia, não apenas americana, mas também de todos os outros países. Um breve histórico disso aqui: em 18 de dezembro do ano passado, o governador Greg Abbott, do Texas, ele assinou uma lei estadual. Foi uma lei polêmica em que autoriza autoridades estaduais a prender e deportar imigrantes que tentem cruzar a fronteira com o México, obviamente de forma ilegal. A medida, claro, foi condenada por aquelas organizações de direitos civis e grupos de defesa de imigrantes, que deixam de lado uma série de outros dados. E aqui eu não quero assumir o lado A ou o lado B, mas sim mostrar como cada vez menos o Estado tem sido protagonista na vida das pessoas e como cada vez mais as pessoas confiam menos no Estado. Por isso que eu tenho um dos grandes objetivos é mostrar como o Estado é sempre a origem dos problemas e nunca as soluções. Pois bem, voltando nessa lei de 18 de dezembro do ano passado, de 2023, ela dá aos oficiais locais texanos poderes que há muito tempo estavam delegados ao governo federal, ou seja, mais autonomia para a figura da Segurança Nacional Texana, da Guarda Nacional Texana. Essa lei ficou conhecida como SB4, e é uma legislação estadual que, obviamente, endurece as medidas contra os imigrantes no Texas. Se o imigrante legal não aceita sair do Texas ou cumprir a norma de
tradição, ele pode pegar de 180 dias a 20 anos de cadeia. Em linhas gerais, essa lei SB4, ela criminaliza a entrada ilegal no Texas e transforma isso num crime estadual. Juízes estaduais texanos podem ordenar também a expulsão de imigrantes para o México e destina $1,5 bilhão para o Texas construir seu próprio muro na fronteira. Somado a isso, tem aqueles $5 bilhões que já tinha sido aprovado de fundos estatais para fiscalização das fronteiras. Falamos aqui ainda do México. Mas o que aconteceu então essa semana? A Suprema Corte Americana, veja aqui, a Suprema Corte Americana, que é conhecida como mais conservadora, deu uma vitória de 5 votos a 4 para o governo Biden. Não sei se é normal nós falarmos aí do governo Biden ou o governo democrata de esquerda, uma vez que o Biden está completamente fora de suas condições de saúde para governar o maior país do mundo. Pois bem, o que aconteceu foi que a Suprema Corte ela decidiu a favor do governo federal contra o estado do Texas, que havia subido cercas de arame farpado ao longo de milhas na fronteira com o México. Essa decisão da Suprema Corte mostrou o seguinte, que o governo federal poderia retirar essas cercas de arame farpado que tinham sido construídas pelo governo estadual do Texas. Conforme a gente consegue ver nesse tweet aqui, do Departamento Militar do Texas, que eles postaram dia 23 de janeiro, a Guarda Nacional Texana bloqueando a entrada de muitos imigrantes por suas fronteiras. Greg Abbott, o governador texano, ele prometeu subir mais arames farpados para contornar o que ele define como invasão do seu território. E que o governo federal não estava cumprindo com as suas obrigações legais. Graças ao não cumprimento da Constituição, segundo o governador do Texas, do governo federal, isso lhe dá autonomia para controlar as suas próprias fronteiras. E ele peitou a Suprema Corte Americana. Palavras dele aqui ao longo dessa semana, abre aspas, porque a administração de Biden simplesmente renunciou à sua responsabilidade de garantir a fronteira e fazer cumprir as leis, o Texas, de maneira muito simples, está garantindo a fronteira. Ora, se nós olharmos o artigo 4, que se refere a relationships between the states, ou seja, as relações entre os estados, no artigo 4 da Constituição Americana, na seção 4, fala que o governo federal ele tem a obrigatoriedade de garantir a segurança dos estados contra invasões. Isso tá no site do Congresso americano. Portanto, o que aconteceu aqui, em linhas gerais, foi que o Texas processou o governo federal em primeira instância, o Texas ganhou em primeira instância, mas essa decisão também disse que o governo federal não seria obrigado a cumprir as ordens de um estado, no caso aqui do Texas. Sendo assim, o estado texano, eles foram para a segunda instância. E o resultado da segunda instância foi favorável ao Texas, falando que o governo federal não poderia retirar ou cortar o arame farpado instalado pelo Greg Abbott, governador do Texas. Dessa forma, com essa derrota, o governo federal recorreu à Suprema Corte Americana, que deu uma decisão liminar favorecendo o governo americano por 5 votos a 4, mas ela fala nessa decisão que o governo federal pode retirar a cerca de arame farpado, mas nada fala sobre o governo do Texas instalar ou colocar novas cercas de arame farpado ou mesmo defender a sua própria fronteira. Com isso, Greg Abbott, ele simplesmente peitou a decisão da Suprema Corte, dobrou a aposta e reforçou as forças estatais na fronteira. O governo federal vem, inclusive, ameaçando de nacionalizar a guarda do Texas, o que seria uma intervenção brutal no estado. Vamos lembrar que nos Estados Unidos, os estados eles têm uma autonomia muito maior do que aqui no Brasil, o que é algo extremamente benéfico, não apenas para a economia, mas para a própria autonomia e descentralização dessas políticas. Conforme nós conseguimos ver aqui nesse mapa, o que gerou mais indignação por parte de alguns e alegria por parte de outros é que a resposta
foi que 25 governadores assinaram um texto apoiando a decisão do Texas de não respeitar o que a Suprema Corte mandou. Portanto, instalar mais cerca de arame farpado na sua fronteira. Nesse mapa, a gente consegue ver aqui em vermelho os estados que estão apoiando o Texas. Vamos lembrar que os Estados Unidos são 52 estados. Portanto, 25 estados defendendo o Texas mais o Texas são 26. O estado americano, ou seja, o país, está completamente dividido nessa decisão. E claro, as vozes começam a crescer em respeito à soberania do Texas, em respeito à propriedade privada do Texas e também de outros estados americanos e cidades americanas que vêm sofrendo as consequências desse número recorde de invasão ou de entrada de imigrantes ilegais. Inclusive surgiu um movimento que chama Take Our Border Back. Vamos pegar as nossas fronteiras de volta. Um movimento que está marcado para dia 3 de fevereiro, agora, daqui a poucos dias, onde muitos caminhoneiros estão dirigindo em direção à fronteira para defender a fronteira do Texas e não permitir que mais imigrantes ilegais entrem. Vou deixar aqui no link do descritivo também onde encontrar o PDF em que você consegue ler todo esse movimento e quem está se mobilizando para isso, apoiado por esses 25 estados, como a gente mostrou aqui. Também, nesse movimento, tem um comboio seguindo para as fronteiras sul, especialmente do Texas. E segundo algumas fontes, já são mais de 700 mil caminhoneiros que estão em defesa dessa fronteira do Texas. Mas claro, todo esse movimento migratório, independente de apoiar ou não, ele gera consequências para os americanos de forma direta. O número, ele vem crescendo assustadoramente. Algumas fontes de matérias que eu fui buscar me mostraram que nos anos 90 passavam movimentos de 10 pessoas que tentavam cruzar a fronteira. Agora a gente chega a ver movimentos de 4, 5, 6, 7 mil pessoas por dia querendo cruzar a fronteira. De acordo com os números que eu mostrei no começo do vídeo, quando a gente vê que por volta de 300 mil pessoas podem cruzar num mês a fronteira de forma ilegal, se nós dividirmos isso por dia, dá exatamente esse montante, com a sua volatilidade, obviamente, que cruzam diariamente. Agora, essas pessoas, quando entram nos Estados Unidos, precisam ter uma assistência, seja de saúde, de educação, de moradia, e tudo isso custa. Frente a um momento de economia mundial mais adversa, obviamente, isso cobra o seu preço. Inclusive, foi noticiado há pouco tempo, o que gerou um sentimento de revolta, inclusive com muitos eleitores democratas, em que uma escola de ensino médio em Nova York virou abrigo para quase 2 mil imigrantes por conta das tempestades de inverno. Eles pegaram os alunos americanos e os alunos sejam imigrantes também, mas legais, que estão estudando lá, mandaram para estudar de home office, sem se preocupar com as consequências com esses alunos, 2 mil pessoas para abrigar esses imigrantes. É claro que isso gerou uma revolta com os pais. Isso aconteceu em Nova York, um estado governado por um democrata e um estado que hoje está com ideias muito mais à esquerda, o que pode colocar e complicar também as próximas eleições. Conforme a gente consegue ver aqui na matéria, a gente vê que a escola secundária James Madison High School, localizada no Brooklyn, em Nova York, alterou a modalidade de aula dos estudantes para o virtual, a fim de abrigar quase 2 mil estudantes ou imigrantes durante as tempestades de inverno que atingem a costa leste dos Estados Unidos. Outras matérias que eu fui pegando, uma opinião, peguei do USA Today também, imigrantes vindo para os Estados Unidos têm deixado sobrecarregado as cidades, incluindo Chicago, Nova York e El Paso. E a gente consegue fazer uma busca muito rápida na internet e ver várias imagens de imigrantes morando nas ruas e ocupando várias partes da cidade. Isso, obviamente, aumenta a insegurança, que aumenta roubo. Não significa que o imigrante legal seja um ladrão, não é isso.
mas muitos entrando, muitos não conseguem se recolocar, não conseguem uma casa, não conseguem um sistema de saúde, de educação, porque isso é sustentado pelos pagadores de impostos americanos, enquanto eles não são, obviamente isso gera uma revolta por aqueles que estão sustentando esse sistema e vem à sua cidade um aumento da violência, um aumento do gasto público e, portanto, um aumento de impostos que tem que ser sustentado por esses pagadores de impostos para sustentar pessoas que estão ilegal no país e muitas vezes ajudando ou contribuindo para aumentar a violência e o aumento da pobreza nessas cidades. É uma situação realmente triste, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro e entender o que está acontecendo. Por isso eu falei que não é um vídeo de juízo de valor aqui sobre o movimento migratório, mas sim sobre o que isso representa na economia do país e a luz amarela ou já vermelha está acendendo. Inclusive, o Trump ele prometeu a maior deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos e chamou a situação de insustentável. E realmente, em muitas cidades, está realmente insustentável. A gente vê cada vez mais pessoas morando na rua. A gente viu há pouco tempo um movimento inflacionário no mundo como um todo. Agora a inflação está voltando a patamares mais aceitáveis, muito próximo a 2% que é estabelecido pela meta do Banco Central, mas a gente ainda vê um mercado de trabalho forte nos Estados Unidos. É bem provável que as taxas de juros comecem a cair, digamos, na metade de 2024. Mas se o grau de violência nas cidades continua aumentando e um eventual governo democrata se reelege, o que eu acho muito difícil, e quer continuar com essa política de leniência, de mais leniência com relação à entrada de imigrantes ilegais, isso invariavelmente impacta a economia. Você tem mais insegurança, você tem mais desempregados, você tem um sistema público mais congestionado, um sistema de saúde mais congestionado e você precisa financiar esses custos, como eles são financiados, através de aumento de impostos e também de endividamento. Estamos vivendo um momento em que o governo americano está com mais de 33 trilhões e meio de dívida, ou seja, o déficit americano está muito alto e o nível de endividamento do país está muito alto. Eles vêm captando novas dívidas para pagar as dívidas que vencem no curto prazo e o endividamento segue crescendo. Esse financiamento da dívida através do déficit público americano começa a chamar a atenção do mundo. E os Estados Unidos precisam pagar mais juros para conseguir atrair capital para financiar esse déficit crescente. E um juros mais alto representa uma economia mais estagnada e representa também um custo da dívida maior para o Estado. E isso afeta diretamente uma atividade econômica. Os Estados Unidos, mais enfraquecido, enfraquece também outros países. Portanto, fiquemos atentos. Muitas vezes achamos que uma notícia não tem um impacto no teu dia a dia. E isso impacta diretamente aquilo que a gente vive nos mais variados países. É bem provável que o democrata não se reeleja e tenhamos um acirramento, não apenas nos Estados Unidos dessa política, mas também a volta, como já está acontecendo, do nearshoring, a busca por trazer a produção para mais perto do seu país, a chamada desglobalização e um possível aumento do custo de produção, como já estamos vendo, de grande parte dos produtos ou serviços. É apenas importante que conheçamos os ciclos econômicos para saber aonde estamos e como nos adaptarmos a eles.